Gênesis capítulo 13. Abrão volta do Egito e separa-se de Ló. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. E Abrão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda esta terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Quedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ão, os Emins em Savé Quiriataim, e os Oreus
desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e também a dos amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poças de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam, com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado prisioneiro. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com o seu parente Ló, com os bens dele e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abrão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer, de Damasco. E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro.
Então o levou para fora e disse: Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abrão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais. Serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadimoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gigarzeu e do Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se à minha serva. Pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela, então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços. Mas, vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Abraão respondeu a Sarai: A tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a, e Agar fugiu de sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde viestes e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela.
E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso, aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. E Agar deu um filho a Abrão, e ele chamou de Ismael, o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael.